Vamos lá. Marília? Agora, Agora agora. foi? Então tá joia. Agora foi. Agora Tá me deu. ouvindo aí também? Tô perfeitamente, querida. Boa noite. Bom, legal. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu tava levando um pauzinho aqui, que eu confesso que eu nunca fiz live pelo Facebook. Eu só fiz live pelo Tá. Facebook sozinha, nunca convidando. Só tô acostumado a fazer no Instagram, né? Mas por aqui eu Uhum. nunca Não, mas tinha é feito. simples. Não, mas não é É, difícil, não. é mesmo procedimento. Foi só achar o lugar certo e apertar. Tá certo. Tuas Boa ordens. noite, doutor. Boa noite, doutor. Quero tomar a honra de lhe apresentar inicialmente, depois o senhor faz as complementações, certo? O doutor Tá? Michel é advogado, ele é advogado de diversas guardas no país, inclusive faz nossas defesas no Superior Tribunal Federal quando precisa, como bem está fazendo aí nesse momento, a gente pode até mencionar. Eu observei que alguns colegas lá na postagem mesmo da live tinham dúvidas sobre a tramitação de algumas coisas lá no STF. Se o senhor quiser também se pronunciar, é bom. A gente tem um canal aqui com mais de 4 mil pessoas no Facebook. Por enquanto tem 9 pessoas na live, mas aí vai entrando mais gente, depois a gente deixa gravado, então muita gente vai ver, é bom que a gente deixe todo mundo muito informado. Tá Eu joia. considero o advogado das guardas, né? Eu considero o advogado das guardas do país. O senhor está sempre engajado nas causas mais peculiares das questões de armamento, de defesas no STF, de defesas judiciais nos estados, como já esteve aqui em Recife, no nosso Tribunal de Justiça. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre o trabalho que o senhor faz, se apresentasse para a gente começar. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. Obrigado. Tá joia. Obrigado, Marília. Para mim é uma honra estar falando contigo. Eu estendo um abraço especial aos colegas da Guarda do Recife, pessoal que eu tenho bastante apreço e respeito, né? E da minha parte, eu me considero particularmente um cidadão que trabalha. Eu procuro, como advogado, fazer uma defesa séria em favor dos guardas municipais, que eu vejo que é uma classe que costuma ser negligenciada pelo poder público, por prefeitos, até, às vezes até pelo próprio poder judiciário, e a gente procura fazer um papel de reverter e mostrar a importância da atuação das guardas municipais em favor da segurança pública e na proteção social de todos. Eu tenho orgulho, eu sou casado com uma guarda municipal da cidade de Cotia, que é a região onde a gente mora, na Grande São Paulo. Já recebi colegas do Recife aqui também para mostrar um pouco da nossa realidade. A realidade daqui e daí, no que atina a guarda, os problemas, desafios são os mesmos, questão de plano de carreira, questão de melhora salarial, a questão do respeito a direitos. Nós temos algumas pautas que convergem. No Supremo, eu venho fazendo a defesa na ADIM 51, 56, salvo engano, da FENEME, em defesa da Lei Federal número 13.022, que é o Estatuto das Guardas, e também da questão do porte de arma, que é uma questão que eu também briguei aí pelo Recife. Nós não tivemos a acolhida do tribunal, mas eu segui na luta e hoje no Supremo a gente conseguiu uma liminar, né, por hora tem uma liminar, que permite que o Isso. guarda possa cidade como Recife, possa ter a sua arma de fogo e armar-se. Então, assim, a gente vem fazendo o nosso trabalho e eu fico feliz pela acolhida, Marília. Tuas ordens. A gente que fica feliz com a sua disponibilidade, tá? Tá Com o ótimo. surgimento, doutor, nossas maiores questões sempre giraram em torno de armamento, poder de polícia. Você sabe que é uma coisa complicada essa questão, principalmente direcionada quando envolve outras instituições, como o senhor bem já citou aí a FENEME, outras instituições nada satisfeitas com as nossas atividades, né? É, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, logo, primeiro, que eu acho que é a maior dúvida das pessoas, é a diferença entre poder de polícia e atividade policial. Uhum. Olha, o poder de polícia, da forma como está posta na lei, está até no Código Tributário Nacional, é uma tarefa inerente ao agente público, né, que tem aí o dever de fiscalização. Então, fala assim, poder de polícia, né? Fiscal tem, guarda tem, policial militar tem,
Isso não é exclusivo do agente de segurança pública. É uma atribuição do poder público que é dada para alguns servidores que têm a responsabilidade de garantir o cumprimento de posturas ou a fiscalização em geral. Então, afirma nesse caso, que existe o poder de polícia. Há uma definição no artigo do Código Tributário Nacional, não vou lembrar agora de cabeça qual artigo, mas está posto lá o que se trata. Agora, a questão da policial, é isso que você perguntou? Eu não entendi bem a pergunta. Isso. Olha, A questão da atividade policial. E quando se fala em poder de polícia, muitos guardas, inclusive, eles acham que a gente não tem poder de polícia, ou que as pessoas não querem que a gente tenha poder de polícia. A gente tenta explicar isso de forma separada para as pessoas entenderem que poder de polícia não é uma coisa restritiva às polícias, né? Sim. E que, inclusive... Pois não. Pode falar, Marília. E que, inclusive, a atividade policial nós já prestamos também, né? Olha, o guarda, Marília, ele, no meu ponto de vista, ele é mil e uma utilidades. Né? E com a 1322, que é uma das pautas que eu brigo, o guarda municipal passou anos no Congresso Nacional brigando para ter uma lei que normatizasse a profissão. E essa lei chegou. Hoje há uma normativa nacional que o guarda que é do Recife, o guarda que é de Curitiba ou de Paraupebas, lá no Pará, eles têm as mesmas atribuições. Tá? Inclusive, o poder de polícia é inerente à profissão. O guarda, no geral, ele toma conta da questão de posturas, então é comum você ver guarda na questão da fiscalização. Uma prova viva agora é na questão da pandemia. Quem está na linha de frente, fazendo valer a vontade do prefeito, a vontade dos governadores, no geral, são os guardas. São os guardas que estão fazendo bloqueio, orientando pessoas, fiscalizando comércios. Isso decorre da prática do poder de polícia. Tá? Agora, a questão do poder da atividade policial, aí já é uma outra história. Vai de como cada um interpreta. Porque eu entendo particularmente que o guarda tem atividade policial. À medida que você pode prender, que você pode fazer flagrante, que você pode fazer autuação no trânsito, que você é responsável pelo patrulhamento em torno das escolas, na questão de droga, da Areia Maria da Penha, o que mais você quer para poder pintar que tem atividade policial? Não tem mais o que colocar, né? Exato. Uma coisa que eu vejo bem de diferente nisso é exatamente isso. É dar muita ênfase à nomenclatura atividade policial como se ela fosse a mesma coisa que o poder de polícia. E não está correto, né? A respeito disso, até a respeito disso, a gente teve agora há pouco o prefeito de Jaboatão, que é uma cidade aqui ao lado, é a segunda maior cidade do estado, Jaboatão dos Guararapes. É a cidade que abriga o aeroporto. Isso. Na verdade, o aeroporto é Recife ainda, mas fica ali limítrofe mesmo. Na divisa. Logo em seguida é Jaboatão, Logo em seguida é Jaboatão, é exatamente aquela cidade. Então, o prefeito de lá, ele fez uma declaração de que o município não tinha poder de polícia e, por isso, ele estava pedindo ajuda ao governo federal para mandar o exército para a cidade. Assim, se justificando apenas por não ter feito a atividade necessária dentro da cidade para as restrições na pandemia, né? Mas isso aí gera realmente a gente sabe que a declaração dele é até tendenciosa, mas isso gera nas pessoas que ouvem a indagação desse poder de polícia. Que poder de polícia é esse que o prefeito está dizendo que não tem? Não, na verdade, acaba querendo se valer de um vocabulário, por assim dizer, mais elegante, para deixar de fazer as funções dele. Eu vou ser direto contigo, Marília, porque do que eu conheço do pessoal da sua cidade, é um pessoal bastante direto, o verbo costuma ser bastante efetivo. Então não tem sentido você deixar de fazer uma atividade sob o pretexto de um poder que você tem como município. Jaboatão faz parte da República Federativa do Brasil. Então, está previsto no Pacto Federativo que cada prefeito, cada governador, o presidente da República e todas as autoridades em geral, eles têm responsabilidade, sim, cada um, com relação à saúde, com relação à educação,
Portanto, esse discurso chega até a ser vergonhoso, se isso está sendo de fato propagado, que ele não está agindo porque não tem poder de polícia, isso não tem sentido. Infelizmente. Um colega, a respeito da 13.022, um colega falou aqui que a lei chegou, mas sem garantias. É outra visão dos colegas. Assim, para mim, qual a maior garantia que a própria lei? Não é verdade? Qual é a maior garantia que a discussão seria em torno... O professor saiu, deixa ele voltar aqui. Deixa ele voltar aqui que a gente continua. Eu estou mandando o link aqui pelo WhatsApp. Deixa ele entrar aqui que a gente volta. Michel, meu nobre, entrou? Doutor Michel. Deu uma caidinha aqui, gente, o canal do doutor. Deixa ele voltar que a gente retorna, tá? A gente tá falando sobre a lei 13.022 nesse momento. A gente já falou sobre poder de polícia, a diferença entre poder polícia e atividade policial, que o poder, na verdade, está no poder de polícia e ele não é restritivo às instituições da polícia. Aqui, doutor. Adicionar ele aqui. Pronto. Deixa eu ver se vai aqui agora. Certo, entendi, Antônio. No caso, o descumprimento, né? Deixa eu adicionar aqui. Agora. Voltamos. Acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem faz ao vivo tem esses problemas. Opa! Faz parte. Vamos lá. Desculpa. A gente estava falando sobre a 13.022, que as pessoas acham que ela foi feita e não tem garantias. Para mim, o que existe, não existe maior garantia que a própria lei. Eu acho que a indagação que as pessoas fazem, que depois, quando o senhor acabou caindo, o pessoal que chegou a comentar aqui, é por conta do não cumprimento dela. Eu vejo, Marília, eu já estou fazem 10 anos nesta pauta da Guarda Municipal. Eu tive em Recife faz 5 anos. Na época, Leandro Souto fez contato, isso. Tarcísio, alguns colegas iam procurar, eu tenho muito respeito por todos eles. Eu estava no André Silva. Então, e eu me recordo que os colegas fizeram mobilização e eu tive aí no Recife com muito respeito, explicando o que poderia ser feito. Tive numa segunda ocasião, num evento na Câmara Municipal, com alguns vereadores também palestrando, inclusive havia na ocasião um delegado de Polícia Federal. Eu vejo que o grande problema das guardas, Marília, é a questão, também passa por uma questão política. Aí no caso do Recife, salvo engano, tem um secretário de segurança, que eu não sei se ainda é o mesmo, ele ainda. E ele tem uma ideia, a partir do que ele escreveu, parece, sobre o trabalho da polícia em Bogotá, na Colômbia. Ele tinha uma visão que a guarda não tinha que se armar, que a guarda ela tinha que procurar ter uma atuação diferente do que aquilo que a Guarda Municipal no Brasil faz. Então ele tem esse formato. E de alguma forma, a guarda acaba sofrendo um problema sério de natureza administrativa por falta de empenho político. Porque, salvo engano, em uma das visitas que eu tive aí, a guarda do Recife tem armamento guardado, porque sempre é uma guarda armada, munição guardada, que acaba se perdendo com o tempo, e que não toma essa providência. Então, é uma questão mais política do que técnica. Porque exato. quando a Lei Federal 13.022 ela foi editada, eu lembro que os guardas estavam em Brasília, ficaram super felizes. Poxa, agora nós temos um marco regulatório. É isso que é importante, nós temos um marco regulatório. Porém, para implementar esse marco regulatório, depende de vontade política, porque
Um defeito da 1322 é que dá a entender que não há punição para o mau gestor, o que é errado. Porque, em muitos casos, a gente teve algumas guardas que a gente já entrou em cena, inclusive via justiça, e obrigou a prefeitura a tomar algumas iniciativas para proteger o guarda. Inclusive, hoje eu fui consultado por um pessoal do Paraná com relação à seguinte dúvida: Michel, a gente está na linha de frente do combate ao Covid, e a prefeitura não está dando EPI, não está fornecendo um álcool gel, não está fazendo nada, não está fazendo testagem. Se nós ficarmos doentes, a prefeitura ela é responsável? Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Então, às vezes eu vejo as guardas, o problema das guardas é falta de vontade política e, às vezes, também associações, sindicatos, que acabam sendo negligentes, porque eles percebem o problema e, ao invés de tomar a dianteira, bater de frente de uma forma jurídica, não é nem sempre quebrar, não é essa linha, mas A gente buscar fala justiça, muito aqui. A gente fala muito isso ou aqui sobre a buscar... visão, né? Exato. E aí você criar alternativas. Uma coisa que eu vejo muito importante para a guarda, eu não sei como é que está aí o posicionamento, eu sei que a colega foi candidata na última eleição para Sim, deputada. sim, Isso eu sim. acompanho as suas redes sociais, eu lembro. E eu incentivo que tanto você como os colegas que nos assistem para que participem mais do processo político. Porque parte das mudanças que os guardas sonham e almejam, elas só vão passar quando os guardas ocuparem cadeiras nas câmaras municipais, no parlamento em geral. Aí as mudanças vão acontecer, porque o guarda vai passar a ser mais ouvido. É verdade. E a gente fala muito isso aqui. A gente precisa da representatividade, a gente precisa recorrer ao judiciário em algumas decisões nessas situações. Você tem noção aqui, a gente tem coisas bem absurdas aqui. Não dá nem, a gente tem que fazer 3 lives para eu lhe contar as questões de Recife. Porque algumas você já sabe, né? Uma situação que tem acontecido muito e que a gente chegou até a ver, chegou até a ser muito publicado nas redes sociais, é a questão da nossa atividade agora na pandemia, com relação às proibições de circulação na praia. Circulou nas redes o vídeo de um dito desembargador, não sei se ele é, porque na hora do acosto todo mundo é desembargador, é advogado, é juiz, presidente. Aí ele diz que ele não aceitava que os guardas municipais estivessem tirando ele da praia, porque a praia é território da federação e o município não poderia intervir na praia. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente esclarecer um pouquinho isso. Então, o camarada, ele é desembargador mesmo, foi presidente do Tribunal de Justiça do Eu Estado de São acho que Paulo. não. É mesmo, é? É verdade, é verdade. Ele foi desembargador. Inclusive, eu estive na última sessão da qual ele participou como desembargador, o qual ele julgou um caso de um guarda municipal. Salvo engano, a praia em Santos, no Isso. litoral É isso paulista, onde fica o mesmo. porto e tudo mais. E aí ele se posicionou que os guardas não poderiam intervir e etc. Olha, é uma coisa complicada, porque de fato, se você for levar o pé da letra, a faixa de areia, né, a faixa de areia, ela pertence à União, né? Mas é até um paradoxo, porque eu creio que no Recife a guarda como toda ela fiscaliza tudo. Então a faixa de areia o calçadão e a Avenida Beira-Mar é tudo atribuição do município. Na região de Santos, o que eu conheço lá, os guardas também fazem essa fiscalização na areia. Eu fico pensando, eu respeito o posicionamento do desembargador aposentado, que hoje cidadão como qualquer outro, mas eu tenho minhas dúvidas com relação ao bom senso, porque o guarda, na ocasião, o guarda estava orientando ele, que já é pessoa talvez idosa, a retornar para casa. O guarda não estava prendendo, não estava impondo a ele uma restrição, estava orientando: olha, cidadão, nós estamos em tempo de pandemia, o isolamento social é uma medida que se impõe, é saudável que o senhor saia da areia e volte para casa, porque você pode se colocar em risco, como também pode colocar outras pessoas em risco. Então, um trabalho de orientação.
eu não vejo com bons olhos, isso aí tem que orientar os colegas também, a não ser que exista desacato ou algum outro crime, a prender a pessoa numa situação como essa. Isso aí não é certo, tá? A não ser que exista, obviamente, um desacato. Aí é uma outra história, né? É o que tem Então, sido feito. é importante. Exato. Então, se o guarda chega para o cidadão, orienta, olha, você não pode permanecer aqui porque há uma regra municipal que veta. Ah, mas eu discordo. Mas já xinga o guarda, ergue a mão para o guarda, ameaça o guarda de alguma forma, o guarda tem que agir de acordo. A prática de desacato, obviamente, submeter o cidadão ao delegado de polícia para que resolva. Dar voz de prisão, fazer a condução nos limites da lei. Agora, porque o crime de contágio, para que seja caracterizado, você tem que comprovar que o cidadão está doente. Então você não Entendi. tem como saber isso olhando para ele. Ele não tem uma pulseira, olha, estou doente. Então tem que ter cuidado com isso. Certo. E aconteceu até uma outra situação. Aí dessa vez aqui em Recife, um outro desembargador também, que esse aí não era. Porque esse aí a gente sabe que não era, porque ele chegou a ser conduzido à delegacia pela agressão, né? Ele tentou agredir os policiais. Aí foi até com policiais militares, a guarda deu apoio. Né? Esse cidadão ele também chegou dizendo Tá. que era desembargador, depois disse que era da aeronáutica. E aí ele realmente passou do ponto, ele não só expressou a opinião dele, ele realmente passou do ponto, aí foi conduzido para a delegacia. Então, assim, essas coisas acontecem bastante, né? O que a gente queria mesmo era realmente a orientação de como o guarda se portar, porque a gente tem um problema grande aqui, que é o seguinte: existe a orientação do governo do estado e existe a orientação do município. Então, o município e o governo do estado agora fez uma medida restritiva ainda mais complexa, inclusive removendo o veículo e tudo, sabe? Vai fazer um rodízio, Uhum. se for pego na blitz, vai remover o veículo. Então, assim, tem coisas assim que, infelizmente, eu até entendo o cidadão que ele acredite que isso seja ilegal, seja uma medida inconstitucional. Mas ele não recorre aos meios corretos, que seria a justiça, ao Ministério Público, para questionar isso. Ele geralmente deixa para questionar isso na blitz, enquanto o guarda está apenas cumprindo a função que lhe foi designada, inclusive através de decreto municipal. Como o guarda pode se O portar que nesse sentido? Então, você sabe, Marília, que eu vejo com bastante apreensão esse cenário, porque assim, tal como os profissionais de saúde, os profissionais os guardas que vestem o azul, eles também estão na linha de frente. E o profissional de saúde cuidando, tentando fazer o possível e impossível para salvar vidas. E o guarda ali tentando administrar para evitar a questão de aglomeração, o respeito às restrições impostas tanto pelo Poder Judiciário como pelos governadores. O que eu vejo que o guarda tem que procurar se orientar, deixar muito claro, que ele está agindo em nome de uma autoridade. Então, quando ele faz uma remoção de um veículo, quando ele conduz um cidadão de alguma forma que cerceia um direito da pessoa, ele tem que ser muito claro que ele tá agindo na forma da lei e com base no decreto. Porque, de alguma forma, se o guarda também deixa de cumprir a lei, ele vai ser penalizado. Então, é um negócio que é uma faca de dois gumes. Então, tem que ter cuidado. Agora, o que é prudente o guarda fazer, primeiro é buscar orientação clara, porque o direito à dúvida é um direito que está garantido em qualquer estatuto do servidor, e dependendo de como a ordem vem formulada, o guarda tem que ser inteligente para perguntar, olha, chefe, o comando é esse, eu vou ter que prender a pessoa com base no quê? Ah, mas tem um decreto. Pô, chefe, veja só, o decreto do governador ou do prefeito não é norma penal. É crime, só quem pode fazer é a União. Então, eu vou prender por causa do quê? Por causa de desacato? Então, seja claro com o que você quer. Eu posso cercear a circulação, olha, aqui você não circula, aqui você não pode andar, é uma área de segurança, é uma área de prevenção. Então, você tem que ter cuidado com o que você recebe. Infelizmente, e a situação é atípica, a gente vive um cenário de muita incerteza. Os guardas estão sendo pegos, tal como prefeitos, governadores, e em geral estão sendo pegos também. Até porque nós temos um presidente que, depende da opinião política de cada um, ele fala uma coisa de manhã, aí o governador vem à tarde e diz outra.
E no meio do caminho eles esquecem, os dois, isso é uma crítica que eu faço para todo mundo, que tem um cidadão e que tem servidores públicos que se perdem nesse caminho, porque eu sigo qual caminho? Por exemplo, aqui em São Paulo está tendo uma discussão. O presidente mandou reabrir as academias de ginástica. Não sei se chegou essa discussão para vocês aí também. Aqui não abriu, os guardas estão naquela. Fiscaliza, então, mas fiscaliza a academia ou não fiscaliza? O prefeito fala, fiscalize. Fiscalize porque aqui na minha cidade tem que estar fechado. Tá, mas o presidente mandou reabrir. Então, assim, na dúvida, eu penso que o guarda tem que se dirigir à atividade, à autoridade a qual ele está vinculada. Então, se um decreto municipal diz que tem que agir dessa forma, com sabedoria, com elegância, com urbanidade, ele haja. Né? Se o cidadão discorda, antes de começar um bate-boca, pegar um celular e começar a gravar, explica para o cidadão, olha, tem um decreto municipal, se você discorda da minha atuação, procura a justiça. Eu não sou Essa é a juiz. questão, né? Ninguém procura a justiça, só deixa parengar com guarda. Arengar com guarda não vai resolver. A função do guarda é cumprir a lei. Né? Oi, você está me ouvindo, Marília? Bem? Estou ouvindo, é porque o pessoal está reclamando que está cortando aqui no meu a imagem está correta. Aí alguns celulares a imagem não cabe toda da gente aqui. Aí é normal, gente, vai acontecer. Tá. Mas vamos aproveitando o conteúdo aí. Não, tá certo. Então, querida, o que eu vejo é isso. Eu vejo que o guarda tem que cumprir a lei. Né? E isso é bem arriscado, porque assim, a gente tem que cumprir a determinação do município, querendo ou não, a gente tem a legislação, que a gente tem conhecimento, né? A gente tem conhecimento da legislação, então a gente também acha que o decreto que está sendo imposto a nós no município talvez não seja constitucional, talvez não seja legal, só que o canto de reclamar e o momento de reclamar não é com a gente na rua. E a gente é quem mais leva a reclamação, né? É quem mais acaba... Quem mais acaba enfrentando esses pontos. Exatamente. O Frederico, ele fez uma pergunta que eu acho bastante oportuna. Nós estamos aqui com um colega também, o Ícaro. O Ícaro é amigo nosso aqui de Cotia. Se puder abrir uma sala, Ícaro, abre para o pessoal assistir aqui, que é importante. Ele perguntou o seguinte, como é que fica essa questão do guarda diante da lei de abuso de autoridade? E aí surge uma questão bastante oportuna. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás com relação à lei de abuso de autoridade e o papel do guarda. É importante deixar claro para os guardas que a lei de abuso só gera reflexo para o guarda se o guarda agir com dó, urgência, com natureza. A interpretação da lei não há crime. Então, é para ficar bem claro que não existe crime de má interpretação. Então, por isso que eu falo para você, se o guarda tem um decreto municipal ao qual impõe uma obrigação, tá? O guarda tem que procurar ler o decreto, tem que procurar se instruir com relação ao decreto. Entrar no Google, procurar e ler o que está fazendo. E aí, aplicar o decreto. Se o cidadão na rua ele de alguma forma se insurge com relação àquele decreto, não compete ao guarda querer resolver. Cabe a ele explicar, olha, minha obrigação é essa, você vai colaborar? Não vou. Se a pessoa partir para vias de fato, é aplicar a lei, desacato, conduz. Se a pessoa discorda, mas bate boca, orienta, meu colega, procure judiciário, procure um advogado, vá à justiça. Não cabe a minha pessoa, que também tenho família, que também tenho responsabilidade, decidindo. Então, a obrigação do guarda é agir. Eu creio que é uma dúvida que é bastante razoável, mas qual é o conselho que eu dou para os colegas? Buscar interpretar o que está sendo colocado à disposição dele e cumprir. Né? Obviamente, se perceber que tem abusos, prender alguém sem crime, aí, obviamente, você tem que se opor. Mas tem que se opor desde o início do plantão. Na hora que você recebe o comando do chefe, olha, chefe, numa boa, você quer que prenda por quê? Prenda porque está andando na rua. Tá, onde é que está dito que isso é crime? Né? Então, isso tem que ser colocado de forma muito clara. Exatamente. O que eu percebo é que fica essa briga, como você bem mencionou, doutor,
A União diz uma coisa, o governo diz outra, o município diz outra, o STF vai lá e diz que município e governo pode fazer por eles mesmos. Aí o guarda fica querendo saber o que fazer, mas na verdade não é nem instruído. A gente tem um problema muito grande aqui de ingerência aqui em Recife, sabe? É feita uma determinação aos servidores e sequer uma orientação em campo, há um treinamento, há um comunicado no portal, uma ACI, nada, assim. Vai lá e faz. Muitas vezes o servidor só fica sabendo pela imprensa. O servidor já fica sabendo Sim. pela imprensa, se assistir TV, aí fica sabendo que houve essas determinações. Infelizmente é assim, entendeu? Então, assim, o medo realmente para sobre as pessoas. Eu acho que a orientação realmente é a gente seguir dentro dos parâmetros. A questão do abuso de autoridade, como o senhor bem mencionou aí, é preciso existir um dolo, né? Se a gente está seguindo a orientação do município, cabe ao município responder pela orientação que ele deu. Você sabe que tem um colega que está perguntando aqui, o Júnior, ele perguntou, pela existência de diversos decretos, fica difícil para o GCM exercer sua função de fiscalização. Qual decreto deve ser exigido o cumprimento? Como já dito, se o guarda está submetido cabe ao guarda o cumprimento dessa normativa. Obviamente, ordem absurda não é para ser cumprida. Então, o que seria ordem absurda? Olha, vou dar um exemplo. Você vai prender quem estiver andando na praia. Mas por qual motivo? Não, porque eu quero que prenda. Tem um decreto que o prefeito mandou prender, isso não existe. Porque, por exemplo, direito penal a gente sabe que é uma normativa feita pela União. Não é crime você caminhar pelas ruas. Até porque a gente não está em estado de sítio, nem em estado de defesa, é uma situação de calamidade pública, né, de saúde pública. Então, não tem como você criminalizar essas condutas. Agora, olha, se alguém circular dentro do município do Recife, num horário A ou B que não pode, o carro pode ser apreendido. Isso é atividade de poder de polícia. É uma prerrogativa. Aqui em São Paulo teve muita, não sei se chegaram a informação para vocês aí no Nordeste, mas o prefeito da capital paulista, de São Paulo mesmo, a capital, ele fez um rodízio extremamente severo, que no dia par só circulam automóveis com o final de placa par, e no dia ímpar o igual. Então, assim, ele reduziu a circulação em 50% da frota. É polêmico? É polêmico. For à justiça. O judiciário, olha, cabe ao prefeito decidir o que é melhor para a cidade. Se ele entende que agir dessa forma é adequado, porque as pessoas não estão respeitando a questão do confinamento, então, assim, o que é importante o guarda fazer é procurar se orientar. Eu acho que esse nosso vídeo, se quem puder, compartilhe para que as pessoas tenham mais informação, mais dados para poder trabalhar, mas eu sou do entendimento que o guarda tem que cumprir a legislação local, ressalvada a dúvida, ressalvado situações absurdas, para que não fique exposto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente acha ilegal, né? Uma coisa que eu percebo é que as pessoas, às vezes, acham que aquilo é ilegal, mas não sabem dizer o porquê. Então, se você não sabe dizer o porquê que aquilo é ilegal, você corre o risco de aquilo não ser ilegal, e você está realmente descumprindo uma ordem do município, e aí está incorrendo numa penalidade administrativa. E aí, na hora que o guarda vai responder, responde sozinho, tem que se agarrar com o seu advogado sozinho e ir para a caneta. Infelizmente, isso acontece, né? Então, triste, mas acontece. É triste, mas acontece, infelizmente, né? A dúvida aqui do Frederico é o seguinte, mas o decreto aqui não é municipal, é estadual. A gente tem um decreto municipal e realmente a maior restrição agora foi feita pelo Estado. Uhum. Pelo Câmara, né? Pelo Paulo Câmara. Paulo Câmara, exatamente. Então, tem alguma diferença nisso? A mesma. Nenhuma. Se o governador está fixando as diretrizes gerais para os municípios, não vejo. Eu precisaria ver o decreto a fundo, mas do que a gente já sabe, a partir do que o Supremo Tribunal Federal fixou, as regras estaduais elas têm força contra os municípios.
Aqui no nosso estado, o governador aqui chama-se João Dória. Então, ele fixou várias diretrizes com fechamento, etc. E as cidades do interior do estado, elas se surgiram. Olha, eu, por exemplo, aqui não tem nenhum caso de Covid. Por que eu tenho que deixar o meu município fechado? Né? Então, aí gerou toda uma discussão, mas da mesma forma, a justiça interviu e falou, não, o governador entende que tem que fechar, vai fechar o estado inteiro, e acabou. É a mesma linha, eu creio que o Câmara está tomando aí em Pernambuco. Aí tem muita dúvida, porque o Estado ele não legisla sobre o trânsito, mas sim o município. Porém, foi aprovado tem essa discussão, né? Porém, foi aprovado agora na Alep essa semana essas restrições dos veículos, né? Da apreensão do veículo. Essa discussão do Estado é uma discussão que dá pano para a gente conversar, pano para manga, para conversar aqui por horas. Porque, assim, há um entendimento até dos tribunais superiores que entre a normativa do Estado e a normativa federal, se a normativa do Estado também for mais agressiva do que a federal tem que preponderar. Um exemplo recorrente é sobre o transporte clandestino. A normativa de alguns estados manda você multar e apreender o veículo. Tá? E a normativa federal não. Ela diz que diante de um transportador clandestino, você tem que mandar as pessoas descerem, né, autuar o veículo, mas ele segue viagem, ele não é recolhido a um pátio. Então, essa questão da notificação do rodízio, eu tenho receio que possa suscitar dúvidas nesse aspecto, porque a punição para quem descumpre o rodízio normalmente é multa, né? Agora, daí, remoção do veículo pode ser que gere dúvidas. Na verdade, o estadual, na verdade, ele fez estabelecer a remoção do veículo. Na verdade, primeiro a orientação de retorno para casa, e se for reincidência, aí a apreensão do veículo sem multa. Seria a retenção do veículo sem multa. O problema aqui, assim, na prática, porque a gente sabe que a legislação ela acontece de uma forma, ela leva um tempo também, como levou agora 3 dias para passar lá na Assembleia, começa sábado. Mas outra coisa é na prática. Sinceramente, aqui em Recife, por exemplo, se o secretário pegar a caneta, ele dá uma canetada e resolve isso numa caneta. E ele pode dizer exatamente a mesma coisa que o governador falou e está resolvido. Ele pode até fazer isso, né? Porque ele, como autoridade de trânsito no município, e o trânsito é municipalizado aqui em Recife, então isso poderia ser resolvido dessa forma. Mas nós, como o senhor disse, isso dá muita discussão, e o que eu quero me ater aqui realmente é que os colegas saibam como agir na situação, né? Para a gente não estar encontrando problemas, nem de um lado, nem do outro. Então, essa é a nossa grande dúvida. Exatamente. A questão da multa, o Frederico até colocou uma súmula do STJ que fala da questão do transporte, que é onde eu toquei nesse assunto do transporte de passageiros irregular, que é um exemplo, né? A questão do rodízio, do prefeito agir com relação ao rodízio, ou até o governador do estado normatizar um rodízio, é uma questão que, obviamente, interessa a cada um. A questão que eu tenho dúvida é que se no rodízio vale-se de uma prerrogativa do CTB, para poder aplicar. Então, aí você fixar o rodízio com uma pena maior do que a do CTB, aí eu já fico um pouco em dúvida essa decisão, a ordem não seria absurda. Mas nós temos que verificar como é que vai ser implantado essa normativa. E, obviamente, também, essa lei foi aprovada essa semana. É isso que você está passando? Isso, foi aprovado essa semana. Eu vou até logo depois aqui postar o decreto também aqui no Facebook, para o pessoal, todo mundo entrar, ler, acompanhar ele direitinho, tá? Se informar direitinho. Tem ele e os anexos. É bom ter conhecimento. Isso, tá perfeito. Porque, assim, uma coisa que nós temos que procurar observar é que no caso de multa de trânsito, é bastante claro, é bastante simples, não tem muita dificuldade. Agora, quando você tem uma possibilidade de apreensão do veículo, aí já é uma situação que me preocupa um pouco mais.
Mas tem que ver também como que a justiça daí vai reagir, porque na hora que a lei entra em vigor, provavelmente vão gerar questionamentos. Então, se entrar em vigor no sábado, eu creio que segunda, terça ou quarta-feira já deve ter algum tipo de pronunciamento judicial. O guarda tem que ficar atento com isso também, viu? Não é a Certo. questão tanto da televisão, mas o que eu toco para os guardas é procurar acompanhar, fora rede social, WhatsApp, Facebook, procurar os jornais de circulação do Estado, por mais que tenha um problema e tal, procurar se orientar por lá, porque aí ele fica sabendo antes do que tem que fazer. Então, você procurar se cercar de informação é o melhor caminho que existe para você evitar o descumprimento da lei. E essa questão de orientação ruim tem que peticionar. É uma coisa, das poucas vezes que eu tive aí no Recife, eu fiz bastante documento, produzi bastante coisa, no sentido de, não é, a experiência que eu tenho aqui, a que vocês têm aí, é a formação básica a mesma. Recife, Olinda, tal como São Paulo, fundou a primeira escola de direito do Brasil. Então, a informação e as leis são as mesmas. Às vezes, o que falta é o entendimento para fazer cumprir a legislação. Então, a questão do guarda, se ele tiver uma dúvida, põe por escrito. Eu não sei qual o caminho na guarda do Recife, mas faz um documento interno, suscita a dúvida. Olha, vou ter que aprender carro, porque no CTB diz que é multa. Vai aprender? Vai aprender com base no quê? Porque aí você se cerca de cuidado, você documenta a sua dúvida e diante de uma situação em que você seja colocado em xeque, você tem meios para poder se esquivar. Certo. A gente fala muito isso sobre fazer relatórios, né? Não só fazer relatórios, mas Exatamente. copiar, ter xerox, tirar uma xerox deles antes de chegar no comando e quando protocolar ele, protocolar mesmo, você ficar com uma via, com uma cópia dele, porque realmente muitas vezes se perde lá no comando, depois se você não vai ter, vai precisar realmente você ter a sua. Eu estou postando aqui o decreto já na página, porque depois quem quiser abrir, aí vai dar uma lidinha lá, uma olhada, realmente é bem interessante isso aí. Doutor, o senhor quer dar alguma notícia para a gente de Brasília, para a gente ir encerrando? Olha, Alguma coisa Marília, aí? Brasília, nós começamos o nosso julgamento na semana, finalzinho agora de abril. Nós tivemos o julgamento iniciado da DIN, a 5538, né, ao qual ela iria estabelecer a questão do direito ao porte de armas. Então, ela ia acertar essa situação em âmbito nacional. O julgamento ele seguiu, Alexandre de Moraes abriu com voto favorável à nossa ação, e aí, ato contínuo, o ministro Luiz Barroso foi contra, mas eu não sei qual o teor da decisão dele, e o ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse processo. Então tá Então ele suspenso. segue, está suspenso. O direito ao guarda municipal hoje, portar a sua arma de fogo, está garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Aí a questão que às vezes envolve é a questão política, mas o direito está garantido. Tá? As novidades que eu tenho são essas. Eu acho importante, Marília, e é bacana explorar esse canal, para que os guardas, neste momento de crise, eles procurem se cercar de cuidados. Eu vejo que o cuidado número 1 do guarda é a informação. Eu acho que mais do que arma de fogo, mais qualquer outra coisa, busque informação, procure trabalhar pautado na lei. Porque o risco de você ter problema reduz. Vejo isso com bons olhos. E, em segundo lugar, é a questão do guarda procurar se proteger. E se a prefeitura da cidade dele for negligente, procurar exigir providências, porque caso ele caia doente, você possa responsabilizar alguém. A cidade aqui que eu vivo, já morreu um guarda municipal doente. Eu sei que aí também já morreu, já Morreu dois caiu aqui. colega também. Então, assim, e a lista está aumentando. Hoje eu vi uma lista num grupo qualquer, acho que tinha 50 nomes. Então, assim, os guardas têm que procurar se respaldar e os municípios são responsáveis. Cada família que for lesada, que um guarda falecer, tem que reclamar do judiciário perdas e danos, o que puder reclamar.
porque o município, em muitos casos, ele é corresponsável. Grande parte das cidades, não sei como é que está no Recife, não estão fazendo testagem. Então, os guardas eles estão indo para as ruas, se colocando em risco, colocando as famílias deles em risco, e não tem sequer uma testagem para saber se o colega está ou não contaminado, e de repente até retransmitir o vírus para várias outras pessoas. Então, é importante que o guarda se cerque de informação, procure ter esses cuidados, né? E, obviamente, se tiver dúvidas, procure os canais para que a gente possa tirar. Ok, muito obrigada, viu, doutor? Uma dúvida que eu fiquei, em São Paulo não já tinha rodízio, não era? São Paulo havia um rodízio, mas ele era mais suave. Então, Mais suave. placas 1 e 2, placas 1 e 2 não rodava segunda, 3 e Entendi. 4 não rodava terça. Agora ele Entendi. radicalizou, dia par, dia ímpar. Então, É porque forçou mais a barra. Aqui em Recife, na verdade, antes de pandemia de tudo, já se falava em fazer um rodízio por causa do trânsito, né? E a gente sabia que um dos modelos que existia seria São Paulo, que São Paulo já tinha esse rodízio, eu não sabia como funcionava. E agora o senhor tirou. Por isso que eu achei que o rodízio lá não já era, não. Foi piorado, né? Foi apertado. Só foi piorado e gerou muito protesto, viu? Mas, Acredito. assim, os municípios, as pessoas. Aqui o aborrecimento foi o seguinte: que quando ele aumenta o rodízio, ele impõe que as pessoas usem mais o transporte de massa. E o transporte de massa gera aglomeração. Então, talvez aí no Recife, vocês vão ver o mesmo problema. Na hora que tiver um rodízio mais intenso, vai surgir o questionamento com relação à aglomeração. Porque se o transporte. Que na verdade eu acho que a não consegue intenção. absorver, né? Que na verdade eu acho que a intenção não era jogar o pessoal no transporte de massa, e sim fazer com que a pessoa fique em casa, né? Agora eu acho que o erro aí é o seguinte, é pegar atividades essenciais e também colocar no rodízio, porque aqui a gente tem um rol de atividades essenciais. A gente segurança, saúde, funerária, algumas não se enquadram no rodízio, tá livre, certo? Aí as outras têm que se enquadrar no rodízio. Aí isso aí é que eu acho que foi o erro. Porque essas outras atividades, esse pessoal vai continuar trabalhando e aí esse pessoal vai ter que pegar o transporte público. Aí eu acho que isso aí é que não ficou legal. Mas eu até entendo que o rodízio seja para que as pessoas realmente evitem de sair de casa. Porque realmente tem gente que, se puder, vai no supermercado todo dia. A gente sabe que tem gente assim, né? A gente sabe. Tem gente que fica procurando, não vou comprar um pão. Aí vai, não deixa para uma vez, infelizmente. E assim, aí quem vai pagar é quem está trabalhando. Quem está se expondo, infelizmente, né? Eu acho que isso foi errado dessa forma. Deveria ter liberado todas as profissões essenciais. O problema é que eles também têm uma dificuldade com relação à profissão essencial. Por exemplo, o guarda municipal, ele é notoriamente uma profissão essencial. Mas, por exemplo, aquela moça que trabalha no caixa do supermercado, que está abrindo, que oferece um serviço essencial, né? Ela não é vista como uma trabalhadora essencial. Então, os problemas surgiram aí. Por exemplo, nas farmácias aqui em São Paulo teve esse problema. O farmacêutico, ele é visto como um profissional essencial. Mas a moça que é balconista, que ajuda a vender o remédio, ou a que passa no caixa, ela em si não é considerada. Então, gera bastante discussão por conta disso. Mas é o que eu vejo, Marília, que o momento de pandemia, o sacrifício, ele é coletivo. Acho que a gente converge. Então, todo mundo tem que se conscientizar. Hoje eu fui ao supermercado, na hora do almoço, e não tinha lugar para parar o carro. Eu fui embora. Então, tinha mais movimento do que num dia de final de semana. Dia normal. Então, a gente fica angustiado com isso, porque as pessoas estão se expondo ao risco. A gente tem que procurar conscientizar as pessoas, mas é um trabalho que cabe a vocês, guardas, cabe aos governantes, de uma forma educada, de uma forma correta, pelos caminhos certos, dando os motivos certos para que as pessoas fiquem em casa, né? Esclarecendo o porquê, né? Eu ouvi um áudio de um prefeito
da Paraíba, que eu gostei muito, porque ele foi muito direto. Olha, gente, eu aqui não tenho hospital de campanha, não tenho recurso, se ficar doente vai morrer. Então eu vou ser honesto, ou você fica em casa, se cuida, né, se você provavelmente puder, ou se você ficar doente, eu não tenho como tratar você. Assim, é confissão que não tem o que ser feito. Os prefeitos estão tentando tapar o sol com a peneira, hospital de campanha, essas medidas todas são é tudo paliativo. E a gente tem que ficar de olho nos gastos também, né? Porque isso aí vai gerar uns gastos que às vezes pode ser que tenha desvio. Eu não estou dizendo que tem, mas é bom abrir o olho. É verdade. E cabe a gente exercer a nossa atividade com o maior cuidado possível, a maior informação possível. Doutor, eu queria agradecer muito, muito a sua colaboração. Espero lhe ter aqui outras vezes para a gente falar de outras coisas. Espero também que o senhor venha nos trazer gratas notícias do STF, para que a gente possa descansar mais um pouco. E a gente continua aqui na luta, no que o senhor precisar aqui em Recife. Estamos juntos, viu? Obrigado, querida. Um abraço aos colegas de todo o Recife, do Pernambuco, do Nordeste. E eu estou à disposição para gravar, para poder ajudar e contribuir com a informação. Fique com Deus, querida. Amém. Fique com Deus e se cuide. Um abraço. Tchau, gente. Um Valeu abraço, aí fique a com Deus. presença. Amém.